Olá, eu sou Juca Kfouri. Está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Nesta segunda-feira, dia de São Jorge. Que ironia, hein? Que provocação. Porque São Jorge, que é padroeiro do Esporte Clube Corinthians Paulista, não ajudou o Corinthians, eliminado ontem pela Macaca, em pleno Pacaembu, em tarde de chuva, com 26 mil torcedores. Quem caiu também, você sabe, foi o Palmeiras, mas o Palmeiras não chega a ser surpresa, porque afinal o Guarani tinha feito melhor campanha que o Palmeiras, razão pela qual o recebeu no Brinco de Ouro, que vai receber a semifinal, o derby que era para ser da capital e que virou o derby de Campinas, para a raiva da Federação Paulista de Futebol, para a raiva da TV Globo, para a alegria daqueles que gostam de vê-los enraivecidos, porque, enfim, são os responsáveis por regulamentos tão imbecis que permitem que um time com 18 pontos menos do que o outro vá à semifinal. Ótimo, estava escrito e todos assinaram, ninguém pode reclamar. Aliás, nesse aspecto, fez bem o presidente do Corinthians, que pôs o rabinho entre as pernas e disse, não, nada a reclamar. Mas será que de fato os corintianos não têm nada a reclamar? Os rubro-negros não têm nada a reclamar? Flamengo em férias. Olha só, o Flamengo em férias. Vi agora mesmo no UOL, com uma folha de pagamento na ordem de 7,5 milhões de reais em férias. Um mês, praticamente. Só vai jogar oficial contra o Sport do Recife na primeira rodada do Brasileirão. Victor Ernesto Birner, surpreso com alguma coisa, não? Boa tarde, Juca. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia aos internautas. Um pouco surpreso com a eliminação do Corinthians. Eu também. Eu acho que o Corinthians e o Santos, acho não, eles têm as equipes mais bem preparadas aqui do futebol paulista e entre as mais bem preparadas do continente do futebol brasileiro. Mas apareceu uma coisa que ele já mencionou aqui na tabelinha algumas vezes, eu cheguei a escrever sobre isso, que era essa dificuldade do Corinthians em fazer gols no mata-mata. Porque aquilo que é seguro, eu fiz uma comparação há algum tempo do Corinthians, do Tite com o São Paulo do Muricy, que é muito bem nos pontos corridos, a defesa forte, a posse de bola, né, a repetição das coisas, todos os jogos, todo mundo sabendo o que ia acontecer e dificilmente eles perdendo. Mas chega no mata-mata, você toma um gol, você precisa reverter, você perde o jogo fora de casa. Agora só mata, no mata-mata você pode precisar... Tem que mudar um pouco sua forma de jogar, abrir mão de algumas coisas defensivas, e o Corinthians fez isso ontem, a Ponte teve no contragolpe chance de, por exemplo, fazer 3, 4 gols no primeiro na primeira tempo, etapa. Mesmo. Aliás, a atuação da Ponte Preta no primeiro tempo ela só não foi perfeita porque perdeu esses 2 gols no contra-ataque. Se era uma atuação perfeita. Se a Ponte jogar assim sempre, a Ponte vai terminar nos primeiros lugares do Campeonato Brasileiro, que a Ponte não vai jogar assim sempre. Nem tem time para isso, né, Vitor? Eu acho que tem um elenco de razoável para boa, e o elenco para brigar pela permanência na primeira divisão, mas não tem time para jogar dessa maneira sempre. E eu queria falar sobre essa questão do Campeonato Paulista. Eu escrevi no meu blog, você chegou a ler, eu tiro pela culatra, porque até 2010, 4 equipes se classificavam para as semifinais do Campeonato Paulista, como deveria ser. Coisa mais simples do mundo. A gente tem 2 jogos, outra semifinal entre 2 equipes e a outra semifinal igual e 2 jogos de decisão. E quem tem resultado melhor tem vantagem de 2 resultados iguais. Na fase de classificação, quem tem resultado melhor. Como entre 2001... isso foi até onde eu vi. Em 2010, só uma vez os 4 grandes chegaram, em 2009. Nenhum outro momento. Em 2002 não disputaram, mas nenhuma outra vez os 4 grandes chegaram. O que acho que o pessoal da federação pensou? Olha, eu vou colocar 8 clubes lá. Primeiro porque vai ser muito legal para a minha permanência na Federação Paulista, porque os pequenos voltam. E aí tem 4 vagas além das vagas para os grandes no resultado na fase final. E outra coisa é que esse jogo permitiria ao grande que não está bem, ou aos 2 grandes que não estão bem, conseguirem chegar à semifinal, que é a coisa comercialmente mais interessante. Esse ano, se o regulamento fosse o normal, a gente teria 3 times grandes na semifinal e 2 clássicos garantidos entre São Paulo e Santos, não 1. A gente vai ter um clássico só. Em todos os jogos decisivos, Ponte Preta e Guarani é clássico, mas estou falando do clássico comercialmente interessante, sim, a televisão. Então a gente teve 4 jogos agora nas quartas, vamos ter mais 2 jogos na semifinal, 6 jogos, 2 jogos na final, 8 jogos na fase decisiva do Campeonato Paulista e 1 clássico. Parabéns à Federação Paulista de Futebol, vocês são bons mesmo. Sem dúvida, realmente eles conseguiram, né? Você estava vendo aí os gols da vitória da Ponte Preta, 3-2 sobre o Corinthians. Aliás, curiosas coincidências, né? A Ponte ganhou, o time campineiro ganhou
O Alvinegro de Campinas ganhou do Alvinegro da capital 3-2, né? O Alviverde de Campinas ganhou do Alviverde da capital 3-2. Em ambos os jogos, o terceiro gol do Vitorioso saiu já nos acréscimos e tomou o segundo gol, né? Em ambos os jogos, os goleiros dos grandes falharam, né? Curiosas as Roteiro parecido, né? Dos dois jogos. Como não. Como houve semelhanças, não sei se você teve a chance de fazer isso, foi o que eu fiz sábado. Te confesso que foi um sábado um pouco triste para mim, que eu não gostei de ver o Barcelona tão impotente. Para mim também, porque o Autônomos fez um péssimo primeiro tempo e foi eliminado da Copa Autonomia. Fomos eliminados? Fomos e com uma atuação, porque perder faz parte. Mas jogando mal é muito ruim. Né? Por falta de disciplina tática, de espírito coletivo. O Barcelona dessa vez realmente levou muito pouco perigo ao Real Madrid. O Real Madrid teve uma vitória insofismável. Aliás, a gente tem que comentar isso daqui depois, porque você veio programa após programa dizendo que esses 3 pontos eram do Barcelona. Sim, que era o dia do enforcamento no Real Madrid. E eu escrevi no lance no mesmo sábado, antes do jogo. Mas depois de perder pro Chelsea... Bom, você sabe qual foi a minha opinião aqui no Chelsea e Barcelona na tabelinha. Eu sei. Tá, só para a gente discutir futebol depois. Exatamente. Ele tinha indicado o empate, eu provoquei e ele ficou com a vitória do Chelsea. Mas isso não tem importância. O que importa é o seguinte, nos 2 jogos de sábado às 6h30 da tarde, o jogo do São Paulo com o Bragantino e o jogo do Botafogo com o Bangu, também houve situações muito parecidas. Louco Abel perdendo pênalti, Luiz Fabiano perdendo pênalti. Mas é verdade. É verdade. O São Paulo fazendo 4, o Botafogo fazendo 4, né? Dando a sensação que o Bragantino podia endurecer, dando a sensação que o Bangu, como de fato acabou por endurecer. Foi curiosa, assim, são curiosas as semelhanças entre os 2 jogos. Santos é favorito ao título? Hã? Santos é favorito ao título? Veja bem, Vitor, eu acho o seguinte, o Santos talvez seja o único time brasileiro que pode ter a pretensão de ganhar 2 torneios ao mesmo tempo. Como fez ano passado, a meu modo de ver, de forma temerária, eu não teria corrido o risco, o Santos correu e ganhou tanto o estadual quanto a Libertadores. Pode repetir esta dose. Acho eu que agora, com fatores agravantes, eu vou ficar surpreso se o Santos não perder do Bolívar quarta-feira em La Paz. Não perder. O Bolívar é um time melhor que o Strongest. Sem dúvida. Mais bem armado, com mais camisa, mais vezes campeão, com mais torcida. Verdade que perdeu na fase de classificação de grupos, surpreendentemente, para a União Espanhola do Chile lá, um dos jogos, ganhou os outros 2, mas perdeu um, né? Mas atropelou a Universidade Católica, 3-0. E eu acho que o Santos vai chegar aqui de volta para jogar contra o São Paulo. Arrebentado. Numa situação que o São Paulo é favorito. Eu também acho. Embora favorito o São Paulo tenha um jogo duríssimo também na quinta-feira em Campinas. Mas uma coisa é você fazer um jogo duro em Campinas. Outra coisa é você fazer um jogo duro em La Paz. Com avião, com altitude, com o Diaba 4. Né? Então, eu acho que o São Paulo, eu vou dar o meu palpite, né? Na bola de cristal, eu vou palpitar que São Paulo ganha do Santos. Eu também. Tá? O São Paulo se classifica, se ganha ou não ganha, se classifica. O São Paulo se classifica. Eu também vou. Embora não tenha dúvida de dizer que o Santos é melhor que o São Paulo, é melhor que o Corinthians, é melhor que o Inter, que o Fluminense, que o Boca Juniors, é o melhor time da América. Eles seriam times mais ou menos parecidos, só que o Santos tem o Neymar. E isso. talvez o Ganso. O Ganso. Ontem nem parecia que tinha Ganso, mas o Neymar fez coisas ontem do Arco da Velha. O Ganso, é uma delícia ver o Neymar jogar. O Ganso, depois da lesão e depois do problema, quando ele realmente negociou a saída para o Corinthians e refugou na hora que ela poderia acontecer, nunca mais foi o Ganso. Então o Ganso, por enquanto, ele é uma promessa daquilo que a gente viu antes desses problemas. Ele teve alguns lampejos de Ganso depois. Mas aquela coisa espetacular do título do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, a gente não viu mais e o Ganso precisa voltar a jogar dessa maneira. Ó o Neymar. Regularmente. Ó o Neymar pondo a bola na cabeça do Maranhão. Depois de apanhar, feito um boi ladrão. Então, o pessoal tá pegando no meu pé dizendo que o Maranhão não quis cabecear pro gol. Achei que quis. Claro que quis, óbvio. Só quis. Lá vai fazer o segundo gol. Faz fila, ó. Isso. Deram espaço, né? E o Allan Kardec foi esperto também, né? Que ele levou 2 com ele, né? É um belo gol. Mas ele deu carretilha, ele fez o diabo, mandou beijinho para aquele, como é que chama? Ratinho, né? Que batia nele, né? Teve que sair no intervalo. E eu acho que tem uma outra coisa que
muda um pouco do Santos nessas horas, do mesmo jeito que o Barcelona tem uma certa dificuldade ao longo do Campeonato Espanhol, por exemplo, de manter o estímulo competitivo para tornar você um grande time de superação, o Santos também tem. Sabe, a realidade do Neymar, o Neymar se vê hoje, com toda razão, muito mais numa realidade europeia, barcelonista, madridista, ou dos grandes brasileiros, olha lá, ele mandou no jogo desse. Ele mandou no beijinho pro Ratinho. O que aliás, eu sei que vocês não gostam, eu não vejo problema nenhum. Vocês reclamaram, não lembro de qual jogador que provocou alguém depois que perdeu o pênalti, que vocês acharam Não, eu acho que não. Aí não, ele tá apanhando no cara, o cara tá tomando cartão amarelo, ele tá provocando o cara. Fala, vem, quando você me bate, eu te mando um beijo. Aí não. Aí eu acho que é uma reação. Não é uma provocação, meramente provocação. Outra coisa é quando, às vezes, o cara escarnece do derrotado. Aliás, no jogo do Autônomo eu fui provocado, eu quase perdi a cabeça. Tá vendo? Você Sim, assim, quase, eu tive que me segurar. Assim. Ainda bem que você não perdeu a cabeça, que mau exemplo você se daria, né? Eu quase perdi a cabeça, porque... Eu hoje ouvi, estava ouvindo a rádio Estadão e ESPN, Zé Trajano falando mal do Roberto Dinamite porque invadiu o campo. Trajano nunca perdeu a cabeça, que eu saiba. No torneio interno de jornalista, teve um dia que ele queria bater no juiz de Diaba. Tudo maluco. Gente sem controle. Olha aqui, vamos ver a nossa chuteira de ouro e o nosso perna de pau para mudar de disco e falar do Campeonato Carioca. Bom, perna de pau não tem jeito. Eu lamento, não são nem pernas de pau. São luvas de pau. Luvas que realmente foram muito mal ontem, tanto no Pacaembu como em Campinas. Júlio César e Deola, juntos pelo futebol do interior, é o que está correndo por aí no Facebook. Sempre tem um engraçado para fazer. Além de ser boa, ele escolheu poses dos jogadores perfeitas. Tá, belíssimo, belíssima a foto. Tanto que eu recebi aqui e pedi imediatamente para pôr no ar. É muito bom. Os dois que realmente foram fartamente responsáveis pelas derrotas de Palmeiras e de Corinthians. Júlio César, que preocupa a torcida do Corinthians para a Libertadores e certamente preocupa o Tite, como o Tite há de estar preocupado com o Liedson, que realmente está numa fase muito ruim. Quando o William entra, o ataque do Corinthians muda de personalidade, porque o Liedson está jogando de cabeça baixa, esse é o problema. Mas a bola também chegou pouco, hein? Chegou pouco. Mas quando chega também... E uma coisa, ontem, quando ele colocou o William, ele já tinha lá 3 meias. Sim. E o Paulinho avançou e a Ponte foi obrigada a recuar. E é óbvio que os atacantes pegam mais na bola e facilita. Mas é que o William tem incendiado o time do Corinthians, né? O Liedson ele tá jogando com dor, tá jogando no sacrifício, um jogador respeitabilíssimo. E o chuteira de ouro é o veterano Felipe, que ontem jogou uma barbaridade contra o Flamengo, foi responsável pelos 3 gols do Vasco. Teve a participação dele, jogou muito, sem dúvida nenhuma. E vou dizer mais, me preocupa, às vezes eu me pergunto, teremos no futebol da Europa jogadores assim, dessa faixa, como o Felipe, como o Juninho, pernambucano, que ainda faz a diferença no futebol brasileiro, pelo que conhece dos atalhos do campo? Na Europa me ocorre um jogador, né, que está na Alemanha. Fácil? Não, o Kaká não. O Kaká tem 30 anos. Esses aí estão tendo mais de 35. Tá falando mais... Não. Tá, faixa etária, entendi. Sim, faixa etária. Na Europa tem um cara, né, que é dessa faixa etária, que continua jogando uma barbaridade. Não. Fazendo diferença. O Raul. Você contou de jogador europeu. Tá, entendi. Pensei que fosse jogador brasileiro para atuar aqui. Não, estou dizendo jogador nessa faixa etária que ainda faz a diferença. Quer dizer, o fato do Felipe e do Juninho jogarem o que estão jogando, e ainda quando aparecem, desequilibrarem, é uma demonstração da fragilidade do futebol brasileiro? Ou não? Porque o Raul na Alemanha também está desequilibrando. E tem essa fragilidade. Eu acho que futebol de alto nível, nesse momento, a gente não tem em nenhum lugar. Tá? Eu acho que o melhor campeonato é o inglês, mas que tecnicamente loucura, já foi um pouco superior. E que loucura, hein? O Manchester United, hein? Impressionante. Havemos uma Premier League, né? Havemos uma Premier League. O Manchester City está 3 pontos atrás. E tem o confronto entre eles. Tem o clássico e se ganhar, assume a liderança pelo saldo. Tem uma vitória a menos e assume a liderança pelo saldo. Uma vitória a menos, 3 pontos a menos. Então, acho que o campeonato inglês ele é melhor que os demais, mas não é um alto nível técnico.
o jogo é muito disputado, o nível técnico é muito bom, perto da média, aí tem o estádio O gramado lotado, é muito bom. o gramado, faz o jeito que toda os a ingleses diferença. jogam. Eu acho que o segundo melhor campeonato, para mim, é o alemão. Tá? Dali em diante, tirando o Real Madrid e Barcelona, eu acho que o brasileiro está mais ou menos no mesmo nível. Tem o Milan, superior aos times brasileiros na Itália. A Juventus talvez Vitor, seja, mas com essa... A gente fala toda hora do Milan e cita o Milan como exemplo, né? Eu mesmo faço isso. Mas eu lhe pergunto, a Juve não está melhor do que o Milan? Isso é estranho. Você olha o time da Juventus, você tem certeza que ele é pior. Você olha a tabela, a Juventus está na frente, está invicta. 3 pontos na frente. Tem 14, acho que tem 14 empates, 17 vitórias. 19 vitórias, 14 empates. Isso, é uma delícia. O Milan ganhou 20 jogos, empatou 8 e perdeu 5. Corintiano ganhar de 1 a 0, de 1 a 0, de 1 a 0. O time que só empata. Então, mas acho que no restante, Juca, acho que o pacote é mais ou menos o mesmo. O que facilita um pouco para esses jogadores é que o futebol brasileiro ainda é mais lento do que o jogado em boa parte desses países. Um pouco menos pegado. Na Itália, o futebol ainda é mais pegado. Porque o italiano marca, dá o carrinho, dá a butinada, sem a crítica da imprensa e sem a crítica do torcedor, porque é da cultura do italiano jogar assim. Né? O campeonato, essas coisas. Aqui não. Aqui toda vez que tem uma grande defesa que evita o futebol arte é um pecado, lá é mérito. Eu acho que esses jogadores, porque tem uma técnica diferente, e acho que eles têm uma capacidade além da técnica, pela experiência eles pensam o jogo. A gente tem muito pouco jogador aqui capaz de raciocinar o jogo. Você citou, por exemplo, o Juninho e o Felipe, são jogadores que raciocinam o jogo. Pois é, mas eu me pergunto uma questão de característica, eu acho que tem poucos jogadores assim. Eu acho que tem muito a ver com o estilo deles. A gente não tem muitos jogadores que consigam fazer isso. Por exemplo, o Palmeiras. Não tem. O Corinthians tem o Danilo de vez em quando, o Alex ainda não conseguiu ser. Danilo gosta de jogar Libertadores. Campeonato Paulista não é com ele, não. Bobagem. Danilo foi campeão estadual pelo São Paulo. Não, agora estou falando. Ele não estava nem aí para esse vídeo. Eu acho que o Danilo não entrou, ninguém vai falar disso, com 100% das condições físicas. Eu quero deixar muito claro que vibrei com a eliminação do Corinthians. Vibrou com a eliminação do Corinthians? Como você é cara de pau? Você leu minha coluna hoje na Folha? Não importa essa coluna. Não li. Não? Sabe qual é o título? Bendita Ponte. Sabe por quê? Porque o Corinthians não é o Santos. O Corinthians não ganha o Campeonato Paulista e a Libertadores. O Corinthians agora tem 10 dias para pensar... então você acha que agora aumentou a chance do Corinthians ser campeão da América? Não, eu acho que não vai ser se encontrar o Santos. Só o Santos pode parar o Corinthians, segundo você? Não, eu acho que o Santos, só o Santos não. O Vasco também pode. E o Fluminense? Também pode. O Boca Juniors também pode. Então... Mas o Santos para. Os outros podem parar. Não é certeza, Juca. O Santos acho que não é certeza. Se tem um mata-mata... O Corinthians não aguenta o Santos em 2 jogos. Um mata-mata de Libertadores... O Corinthians não aguenta o Santos. Ninguém aguenta o Santos em 2 jogos em condições normais de temperatura e pressão. Na altitude é outra conversa. Faz um jogo na Vila Belmiro, um jogo no Pacaembu, ou os 2 jogos no Morumbi, dá Santos. Não teremos condições normais de pressão, porque quando chegam 2 times grandes do mesmo estado, com uma rivalidade especial... Eu acho que aí pesam muitas coisas além da capacidade técnica, da questão tática. E o Corinthians é o time mais experiente que o Santos. Olha para a história recente de Corinthians e Santos. Perfeito. Mas acho que o Corinthians é o time mais experiente que o Santos. Eu até acho que nessa hora talvez... Mais experiente. Santos tem o Léo, Santos tem o Aroca, Santos tem o Ibson... Santos tem Edu Dracena. Não. Eu acho que o Corinthians acho que é um pouco mais experiente que o do Santos, não que o Santos. E acho que talvez até a pressão. O Santos é muito mais talentoso que o Corinthians. Não sei o que aconteceria, mas talvez a pressão fosse até muito ruim para o Corinthians. Porque o Santos é o campeão da América, o Corinthians nunca ganhou o título, precisa, se perder para o Santos, o mundo acaba naquele momento futebolístico. Mas, por outro lado, se o Santos perder do Corinthians, o torcedor, e o Corinthians for campeão, o torcedor santista jamais vai perdoar. Jamais. Então, são jogos, olha... Se isso acontecer, esqueça a lógica. Isto posto, vamos ouvir o que disse Joel Santana depois que o Flamengo entrou em férias. Eliminado pelo Vasco na Taça Rio. Vasco e Botafogo vão fazer a final. Quem ganhar, pega o Fluminense para decidir o campeonato estadual do Rio de Janeiro. O que terá dito Joel Santana, o filósofo? Tomamos gols que nós... falhamos mais uma vez. Se o pênalti foi pênalti, não sei, não estou aqui para julgar. Um rigor acentuado. Um jogo que teve fases. Começamos bem, fizemos o gol, depois eles foram melhor do que nós. Depois nós voltamos a recuperar. Segundo tempo, nós tentamos uma mexida tática, porque nós estávamos com dificuldade naquele miolo.
principalmente com os 3 jogadores de frente. A coisa começou a acertar e tivemos até condições de empatar a partida. Um jogo de oportunidade, era para ser, eu acho que o placar moral do jogo era para ser, sei lá, 5-4, ou 4-3, ou 6-5, porque foi um jogo aberto, as 2 equipes. Quando nós começamos a melhorar, o adversário começou a bloquear os nossos espaços, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, com jogadores mais de marcação e querendo um contra-ataque. Faltou um pouquinho de calma, um pouquinho de tranquilidade, para tentar, pelo menos, empatar o jogo, que era possível isso acontecer. E nós só viemos revigorando a equipe em termos de ataque, em termos de postura, e abrimos o jogo pelo lado direito, com um jogador de habilidade, e tentamos e o adversário jogando em contra-ataque. Eu acho que nós tivemos 2 gols que eu acho que nós erramos. Nós erramos da maneira geral. Mas futebol é assim, quem não erra, não toma gol. Quem não erra não toma gol. Vamos falar as coisas como as coisas foram, não é, papai Joel Santana? Quem errou dramaticamente num gol foi a defesa do Vasco, né? Que, ao tentar cortar um lançamento, entregou a bola para o Cleberson fazer o passe brilhante que fez para o Wagner. Olha aí, ó, você vai ver. O Ronaldinho dá a bola, o zagueiro do Vasco passa para o Cleberson e aí o Wagner Love faz 1-0. Que de novo foi o melhor né? jogador do Palmeiras, Isso. do Flamengo, mais uma Exatamente. vez, né? Pela enésima vez. Agora, como culpar a defesa do Vasco pelos gols, um nascido de um chute Aí, de novo, né? O zagueiro passa a bola para o Cleberson, né? E aí sai o gol. E aí você vai ver o primeiro gol do Vasco, um rebote de um chute dificílimo realmente de ser pego, do Juninho, do Felipe, com bola desviada. Aí tá bom. A defesa não chegou, o atacante chegou antes, o Éder Luiz. Bem, mas isso acontece, né? Você não pode imputar esse gol a uma falha da defesa, muito menos o segundo gol, que é um golaço do Felipe de fora da área, né? Veja, cruzamento. Eu não vi o jogo inteiro, eu vi o Éder Luiz toca para trás, o Felipe chuta, o Felipe defende parcialmente e o Éder chega de novo na frente, né? Agora, o outro gol do Felipe, que é um belíssimo gol, você não pode... Tá bom, o zagueiro espanou mal e o Felipe pegou bem na bola. Tá, eu não me lembrava que houve um erro, digamos, semelhante. Mas o zaga estava né? posicionado, estava numa situação de... Estava voltando a zaga, é né? difícil, né? Porque ela está de costas, O cara problema é que essa vira, dupla né? do zaga do Flamengo ela é insegura. E o torcedor está cansado. E o Vasco estava sem o seu principal jogador, sem o Dedé. Sim. Né? Quer dizer, então, né? Eu acho que o Joel, quando fala em 6-5, eu divirjo. Talvez pudesse ter sido 6-3 e pro Vasco. Porque o Vasco ainda perdeu muito gol, o Flamengo perdeu um que o Ronaldinho chegou tarde, né? E aí o pênalti, eu na hora achei que foi, depois vendo de novo, achei mesmo que não foi. Né? Na hora, no campo, eu teria marcado. Eu achei que essa mão do Felipe era, mas não foi, não. É o pênalti brasileiro, qualquer coisa assim marcam. Qualquer coisa marcam. O goleiro dividiu a bola com o zagueiro, com o atacante, pode encostar de leve, não precisa derrubar. O jogador se joga, o jogador se atira e o árbitro marca. Todos fazem isso aqui. Você, nem te perguntei, bom, mas a gente ainda está vendo o jogo do Rio, depois eu volto um pouco para São Paulo, né? Tá aí o Felipe batendo o pênalti e fazendo o terceiro gol. Os dois melhores times do futebol carioca, o Vasco e o Fluminense. Não tem muito o que se diz isso. O Botafogo está num padrão abaixo. Invicto, né? Invicto, mas está num padrão abaixo. Esse é um golaço do Cleberson, né? O Cleberson jogou muito bem também. Esse é um jogador que o Flamengo deve a recuperação dele ao Joel Santana, né? Porque estava encostado, tá aí de novo um jogador valioso na vida rubro-negra, né? Vida rubro-negra de bem bom. Agora deram muito espaço para chutar também, né? Deram, uma coisa, por exemplo, na Europa você não vê. Sim, pois é. É o que eu falo da diferença da marcação nossa ainda, né? Mas falando de arbitragem, você também achou que não era para cartão amarelo a falta do Luiz Fabiano?
Eu achei que era. Ah, também achei que era. Padrão. Ó, Juca, Tô entendendo a reclamação. nós temos, mais uma vez, nós temos um padrão aqui. Eu acho que o árbitro do Corinthians e Ponte Preta, ele marcou algumas faltas no primeiro tempo, que não foram faltas, e deu alguns cartões de maneira exagerada. Acho que deu 5, eu discordo de Pra 2. Ponte Preta. Para Ponte. Agora, aquele lance do Luiz Fabiano, no futebol inglês, não é cartão. Aqui é cartão. Foi cartão o Campeonato Paulista inteiro. Tanto é que o Luiz Fabiano, quando ele faz a falta, Ele já pede, o tamanho da desculpa que ele pediu... Ele sabia que Ele ia sabia, tomar cartão. ele sabia. É uma pena, né? cartão. Seja como for, é uma pena. Agora, é outra coisa no regulamento. Não é possível Que nos zeraram. 19 rodadas para definir 8. Nem isso, em nome do espetáculo, se faz. Zerar. Porque chegou no 19º jogo, né? Não tomou o terceiro cartão no 19º jogo, está liberado, está zerado tudo. Não, nem isso. Quer dizer, é um absurdo. É o anti-espetáculo, é o anti-profissionalismo. O presidente da federação aqui de São Paulo, não se esqueça, é não só hoje do Comitê Executivo da FIFA, como do Comitê da Conmebol, e vai ser vice-presidente da CBF. Vice? Vai ser vice. Eu quero saber quem vai ser o futuro presidente da Federação Paulista de Futebol, mas isso é um assunto que a gente pode discutir depois. Bastos. Mas vai ser ele mesmo? Claro. Porque essa história de que o Reinaldo vai ser presidente é mais velha que andar pra frente. Já foi traído uma vez foi pelo traído próprio uma Marco vez. Polo. Mas agora não tem jeito, né? Agora não tem jeito. É o que vai acontecer. Muito bem, vamos ver como é que foram aqui os oráculos na bola de cristal. Vamos ver o gráfico. Não foi feito para humilhar ninguém, quero deixar bem claro, mas vamos ver o gráfico. São 7 acertos. Lembrando que tem acho que 3 ou 4 programas que eu faço tudo para perder, aposto em um monte de zebras. Não, mas isso o nosso internauta já está acostumado. Está acostumado. Não E precisa o nosso repetir. internauta sabe que quando eu falo que eu vou ganhar, eu passo por cima de você. O nosso internauta sabe disso tudo. Tanto que ano passado, quando o nosso amigo internauta fez aquele retrospecto dos resultados, eu fiquei à sua frente. 7 acertos contra 5. Mas vamos ver quais acertos. Vamos ver esse jogo que foi... Na Libertadores, ambos erramos o jogo Arsenal, Sarandi e Flu, porque ambos demos empate e o Flu ganhou. Isso. Ambos acertamos o Corinthians com o Tátira. Isso. Ambos acertamos o Santos com o Strongest. Ambos erramos o Juan Auric. Esse tem que ser bom para acertar. Esse tinha que ser bom para acertar. Se acertasse esse, eu valorizaria. Ambos erramos. erramos. Está na obviedade da obviedade. Ambos erramos. Eu acertei Bayern, Munique e Real Madrid. Eu apostei na zebra, né? Vitor errou. 8 jogos na história em Munique, 7 vitórias do Bayern e um empate. Na zebra. Presta atenção, 8 jogos na história e 7 vitórias do Bayern e um empate. Ambos erramos Corinthians e Ponte Preta. Erramos. Ambos votamos no Corinthians. Erramos. Eu votei no Corinthians para dar a Ponte Preta. Tá. Como eu sempre faço quando voto no adversário do Corinthians. São Paulo e Bragantino, ambos votamos no São Paulo. Assim fizemos também em relação a Santos e Mogi Mirim. Eu votei no Guarani. Chelsea e Barcelona você não falou? Não, vou falar por fim. Ah, tá. Eu votei no Guarani. Vitor Birner votou no Palmeiras. Quer dizer, mais uma vez. Isso, ele votou na zebra. Eu votei no Botafogo, ele votou no Bangu. Esse é pro internauta. Ele votou na zebra. Esse é pro internauta. E ambos votamos no Flamengo, que era zebra, e deu Vasco. Deu Vasco. E ele votou no Chelsea, e eu votei na zebra, que era o Barcelona, jogando em Londres. Quer dizer, a questão é simples. Você tem uma lista aqui. Você tem uma lista aqui de jogos. Quem precisa explicar a derrota? Não, eu não preciso explicar a derrota. É tão velho quanto andar pra frente. Não, eu não estou explicando Porque derrota. vitória não explica derrota, velho. Eu estou explicando derrota. Essa posição blazer arrogante sua não funciona comigo. Sabe qual é o dia? Sabe o que se comemora hoje? Eu quero ver você. Sabe o que se comemora hoje? Não vem com história. Há duas comemorações hoje. Não vem com história. Uma irônica. Hoje é dia de São Jorge. Isso eu sei. A outra, sabe qual? É o dia do choro. Então pronto. Então choram os palmeirenses, os corintianos, eu e o Vitor Birner. Eu aposto no Bangu contra o Botafogo. Aposto no Chelsea contra o Barcelona. Aposto no Real Madrid, que nunca conseguiu ganhar fora de casa contra o Bayern, no Real Madrid na vitória. Eu não apostei nem no empate. Isso. Aí ele disse que eu não estou apostando na zebra. Não, eu não disse nada. Eu tenho que começar a ser... Disse que você aposta na zebra. Vou te dizer, o seu limite... Então vamos lá. O seu limite de apostar na zebra, eu te digo até quando vai. Tá. Começou o Campeonato Brasileiro, acabou a brincadeira. Tá ok, tá. Até lá vou brincar com você. Liga dos Campeões. Real Madrid e Bayern Munique amanhã. Começa você. Amanhã não. Quarta-feira. Amanhã é o Barça. O Real Madrid passa pelo Bayern Munique. Se classifica. E o Barcelona. Eu vou deixar isso para depois. A final será entre Barcelona e Real Madrid. Que dificuldade aqui, hein? Não sei. Dificuldade aqui. É. Eu vou
Olha, para Juca Kfouri poder se divertir. Isso. Eu vou apostar no Bayern de Munique. Tá. Apesar de eu achar que o Real passa, mas eu vou apostar, minha aposta é Bayern de Munique, Não, meu então, voto. olha, é Real Madrid, tá? Se ele acha que o Real passa, é o Real Madrid a aposta dele. Que mais? Não, minha aposta é Bayern de Munique. Não. Eu aposto que eu quiser, você quer se meter na minha aposta? Quem manda no programa sou eu. É o fim do... É o nível da intransigência. Barcelona e Chelsea, vamos lá, já foi. Essa esquerda do Vai. passado. Real Madrid Eles já foi, conhecem Real bem. Madrid e Bayern já foi. Real Madrid, Barcelona e Chelsea. Quem passa? Ai, eu acho que passa o Barcelona. Tá bom, então ele também acha que a final é Real e Barça. Inter e Fluminense no Beira-Rio. Sem D'Alessandro. Sem D'Alessandro. Empate. Eu acho que o Fluminense vai se classificar. Também Não acho. sei como vai ser esse jogo. Eu quase apostei Fluminense, minha dúvida foi Fluminense e empate acho aqui. por uma razão. Os dois têm plantéis bons e equivalentes. Os dois estão jogando mal. Só que o Fluminense joga mal e ganha. O Inter joga mal e perde. Então, eu acho que o Fluminense vai passar. Para esse jogo, eu acho que o Inter vai ganhar. Eu fiquei entre apostar Fluminense e empate, eu não pensei em apostar na vitória do Inter. Eu voto na vitória do Inter, mas acho que depois o Fluminense tira a diferença. Bolívar e Santos, eu aposto no Bolívar por causa da altitude. Bolívar. Tomara que a vantagem não seja tão grande que o Santos possa Vou tirar apostar no aqui empate, para 10 te dias contrariar. depois. Bolívar e Santos postei no empate. Lembrando que o Santos, a última vez que teve em La Paz, não ganhou do Strongest Perdeu gols. porque perdeu Tomou um muito gol no final, na bobo base da incapacidade de Mas raciocinar. pode esperar um monte de bola liquidamente. alta, chute de longe, Isso. o Bolívar colocando velocidade no jogo. Guarani e Ponte Preta, eu sou mais Guarani. Eu fiquei mais, embora a Ponte Preta tenha feito uma partida exemplar no primeiro tempo, eu senti o time do Guarani mais consistente que o time da Ponte. O Guarani está jogando mais bola que a Ponte. Eu gosto mais do elenco da Ponte que do elenco do Guarani, jogador por jogador. A gente tem que lembrar que o resultado de quinta-feira talvez tenha aí um impacto, né? Será que a Ponte Preta vai colocar todos os jogadores titulares para enfrentar o São Paulo? Porque se derem para a Ponte Preta é um negócio... Hoje eu estava fazendo histórico. essa conta, né? A Ponte Preta tem uma obsessão justíssima, né? Um time de 110 anos que jamais foi campeão de nada. E que merecia já ter vencido o Campeonato Paulista. Qualquer coisa que a Ponte Preta ganhe, se for o Campeonato Paulista para a Ponte Preta, significará o Campeonato do Mundo, né? Para o Guarani também. Mas o Guarani já foi campeão brasileiro. Mas nesse momento, Juca... Eu sei, mas para o Palmeiras também era muito importante. Era. Como para o Santos tem essa graça do tricampeonato. Para São Paulo e para Corinthians, fazia, né? Mais um, menos um. Agora, a Ponte, para ser campeã paulista, está a 3 jogos. É passar pelo Guarani e depois pelo São Paulo ou pelo Santos. O mesmo São Paulo que vai enfrentar nas oitavas. Para ser campeão da Copa do Brasil, são 8 jogos que ele tem pela frente. 2 das oitavas, 2 das quartas, 2 da semi. E aí é querer demais. Né? Porque vai encontrar grande Cruzeiro, Botafogo, sei lá. É muito mais difícil, de qualquer maneira. Então tem que se concentrar no Paulista mesmo. né? Eu vou mesmo... Se assim fará. Eu voto no Guarani. Eu voto na Ponte Preta, mesmo jogo no Brinco de Ouro. E voto no Vamos São contra Paulo. o Juca na zebra. E voto no São Paulo também. Eu voto no São Paulo. E no Rio de Janeiro Vasco. eu voto no Vasco. Né? Vai quebrar a invencibilidade do Botafogo e vai para a final. Só levantar uma Ou não vai quebrar a invencibilidade? Eu vi nas redes sociais essa Se discussão. for para pênalti, que o Louco Abreu não bata pênalti, né? Porque perdeu 5 em 6. Eu vi nessa... Ou 6 em 7. 5 em 6 ou 6 em 7? Ele perdeu 5 em 6. 5 seguidos e acho que 6 em 7. Que absurdo. Eu vi o pessoal discutindo nas redes sociais, eu acho que foi o Arnaldo Ribeiro que provocou essa discussão. Eu achei um absurdo, porque estavam querendo comparar o time do Guarani, campeão brasileiro de 78, com o do Botafogo de 95. Ah, meu Deus. Assim, eu vou explicar uma coisa para quem não viu. O time do Guarani, campeão brasileiro de 78, era bomba burra. É sem dúvida um dos melhores times campeões brasileiros da história. Dúvida. Olha, Juca, eu acho que os melhores... Renato Pemucho, Careca, jogando uma barbaridade, Eu não vou Zé Carlos. nem jogador por jogador. Para mim, os maiores times campeões brasileiros, as pessoas podem discordar, os 3 melhores foram o Flamengo do Zico, o Inter do Falcão e o São Paulo do Tele. Esses são os meus 3, campeões brasileiros, 71 para cá. Tá? Aí, a gente tem um segundo escalão onde tem vários times. E aí entra o Corinthians, Rincon, Edilson, Vampeta, Palmeiras, Parmalat. Peraí, mas aí tem um Santos, hein? Qual Santos? Nenhum Santos pode ser comparado a esses 3 times. Não tem um Santos do Pelé, campeão brasileiro? Não. Tô falando de 71 para cá, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, pois Campeonato Brasileiro. Não, tô falando sério, Juca. Essa coisa do Ricardo Teixeira ter aceitado isso porque o Luiz Álvaro votaria nele na divisão do Clube dos 13 porque levariam a cota do Santos. Mas 73, 74 tem uma academia do Palmeiras.
Que isso, Ademir da Guia, o Diabo 4? Então, Juca, esse eu não vi, eu tô falando dos que eu vi. Ah, bom. Dos que eu vi. Ah, bom. Dos que eu vi, tá? Ah, bom. Então, dos que eu vi. Aí eu coloco no segundo escalão o Corinthians do Rincon, Vampeta e Edilson, o Mas Palmeiras, Parmalat. Você viu o Inter do Falcão qual? Você não viu? O de 79 não é o Timaço. O Timaço é o de 75 eu vi. e 76. O jogo que eu tenho mais marcado é o jogo da final do Brasileiro contra o Corinthians. Ainda criança, assim. Sim, Quando, do Beira-Rio, 2-0. E de alguma maneira, o Carpegiani com a bola, o Dadá e Falcão, Valdomiro. Não, era um time admirável. o Manga, já experiente. Sim, era um time maravilhoso, maravilhoso, Sabe, maravilhoso. Dos grandes times que eu vi na minha vida também. E aí eu acho que vem o Palmeiras, Parmalat, tão forte quanto o Corinthians de Rincon, Vampeta e Edilson. E ali eu tenho dificuldade para colocar outros. Eu acho que o Guarani está no patamar desse time, do Palmeiras, Parmalat e do... Não sei. Era um timaço. Juca, o Guarani... Era um timaço. O Guarani é um time de Campinas, pequeno. Eu pus agora no blog, agora há pouco, uma foto que foi capa da Placar de 78. Tá aí, ó. Olha só, é uma seleção de Campinas. No ano em que o Guarani foi campeão brasileiro e a Ponte Preta tinha sido bivice em 77, 79, né? Seria vice de novo em 79. O excelente pé Paulista. congelado Carlos no gol. Ali tem Carlão, Oscar, Polozzi, Você reconhece Zé pela Carlos, foto? Odirley, entre o Polozzi e o Oscar, que é um lateral do Guarani, que agora me foge o nome. Né? Depois tem ali Lúcio, Renato, Careca, Zenon e Tuta. É um baita time. Ó, desses aí, Renato, olha a zaga. Olha cá, Carlos, Seleção Brasileira. Oscar, Seleção Brasileira. Polozzi, Seleção Brasileira. Zé Carlos, Seleção Brasileira. Renato, Seleção Brasileira. Careca, Seleção Brasileira. Zenon, tem 8 de Não Seleção tem o Amaral? Brasileira. Não, o Amaral não é esse ano, é no ano seguinte. No ano seguinte? Entendeu? É um baita. Amaral, zagueiro da Seleção Brasileira de 68, que tirava as E a bolas em cima maior da parte linha. desses jogadores revelada em Campinas, feita em Campinas. Né? E a Campinas volta a ser agora. Porque, curiosamente, vamos olhar, Campinas é a cidade que pôs mais times na final do Campeonato Paulista. Pôs os dois. Ao passo que Santos pôs um e São Paulo pôs outro. Não é isso? Quando se esperava que a capital pusesse 3. Um deles, inclusive, time de primeira divisão do futebol brasileiro, a Ponte Preta, e o Guarani, que recém caiu. Isso. Quer dizer, um estava na primeira divisão no ano passado e outro substitui Isso mesmo. nessa temporada. Nós vamos falar um pouquinho que seja do que se livrou o Cruzeiro, graças ao Roger, que não devia ter jogado, conseguiu mais um efeito suspensivo desses típicos da Justiça Mas o Campeonato Mineiro começou agora também, né? Começou. Não só Paulista. A América enfiou 3-0, podia ter Eu feito sei. 4, né? Porque o Fábio 2 gols depois dos 40 perdeu o tomou. pênalti, né? E o Fábio Júnior perdeu um pênalti quando estava 2-0. E aí acabou tomando 2 gols no fim. Claro que o Cruzeiro vai passar, vai atropelar o América. Cuidado, hein? Ah, Eu acho que vai, mas cuidado. Porque jogou sem Montijo, jogou sem o Wellington Paulista, jogou... Sem o Wellington Paulista. Ué, ali no caso do Cruzeiro, faz falta. Né? O Falcão, o Bahia do Falcão perdeu, né? Nossa, e o Vitória perdeu também. Bahia e Vitória perderam jogos, o Santa Cruz perdeu do Salgueiro, 2 a 1. virada 2-1 O também. Sport ganhou do Náutico. O Sport ganhou do Náutico. Isso. O Curitiba ganhou do Atlético Paranaense, 4-2. Vai fazer a decisão. Vai fazer a decisão. Né? Inter e Grêmio Agora, vão decidir a Taça Farroupilha também, vão venceram seus decidir, jogos. Isso. Para ver quem pega o Caxias. E curiosamente, o que eu ia falar? Ah, meu Deus. Eu me divirto com o Campeonato de Santa Catarina. Não, esse é o regulamento. O Figueirense ganhou os 2 títulos, os olha, 2 turnos. E está jogando. Essa é a mãe de todos os regulamentos. Assim. E quem é o presidente é o homem que vai chefiar a delegação do Brasil, né, nas Olimpíadas. Mas eu quero que você fale uma coisa aqui, juro por Deus. Patrícia Amorim recusou o convite. Tem uma coisa que eu quero que você fale, por favor. Sim. Como que os rebeldes anti-Marim, anti-Marco Paulo Deonero, imaginam que indicando Mário Jorge Lobo Zagallo pudessem realmente ganhar a opinião pública para fazer frente? Mas você sabe qual é a suprema burrice dessa indicação? Não, impressionante. A suprema burrice é a seguinte. Não, pior que eu vi jornalista fazendo esse raciocínio. Tá? Não vou dar nome porque seria descortês da minha parte. Uma jornalista de Truz. Indicou o Zagallo por causa da idade do Zagallo, para ele ser o vice-presidente mais velho. Sim, mas o Marco Paulo Deonero, que é muito mais moço que o Zagallo, 10 anos, será o vice-presidente mais velho. A questão não é você indicar um ancião, é você indicar alguém que seja mais velho do que o mais velho dos vice-presidentes atuais. Vamos convidar o Oscar Niemeyer, que deve ter umas ideias melhores para ser... Né? Quer dizer, e agora, o Zagallo não tem a menor chance. A menor chance. Quem o Marinho quiser, ou quem o Marco Polo quiser, será
ele mesmo, o E vice-presidente. que as pessoas tenham noção que o Zagallo sempre foi um cara ligado ao establishment, nunca foi um Sim, sujeito de mudança, isso, sabe? isso, sempre exatamente. foi muito político. Mas tem o mérito de ter recebido o maior cachê da história da humanidade Líbia? em matéria de cachê para entrevista. Foram $500 mil para dar uma entrevista. Na época, uma no entrevista da Jornal Madonna Líbia. custava $30 mil, né? Para Madonna, 30 mil, o Clinton cobrava 60 mil para fazer palestra e ele ganhou 500 E mil. eu posso ler essa entrevista? Não tem, a entrevista não saiu. Não saiu? Não saiu a entrevista. Não foi realizada? Não saiu a entrevista. $500 mil, mas a entrevista acabou. O editor achou ruim a entrevista e ela não saiu. Tá. Isso é o que acontece, é o que ficou registrado nos anais da CBF e do futebol internacional. E aí, o que nos resta, Vitor Birner? Nos resta falar do quê? Você Lamentar. imagine que eu precisava levantar uma bola para você eleger Lá vem alguma bomba. perna de pau. Lá veio uma bomba pra cima de mim. Não. Eu queria que você Tiração de contasse sarro. rapidamente como foi a sua quinta-feira em Brasília. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, você quer que eu coloque sobre as coisas pessoais ou apenas Não, a eu só quero quinta-feira? deixar claro uma coisa para quem escreveu para o meu blog dizendo que é corporativismo. Corporativismo? É o seguinte, o Romário não tem nenhuma obrigação de dar entrevista para o Cartão Verde. Era muito simples, o Romário ter dito, não venham porque eu não vou Pronto. dar entrevista. Para vocês, não me interessa dar entrevista para vocês. Juca. Agora, não marque uma entrevista para as 2 horas, faça uma equipe se deslocar de São Paulo para Brasília e dá o bolo na equipe, sem nenhuma Compromisso de justificativa. agenda. Nenhuma. É só isso. Olha, Juca, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso... Está no seu blog, remeto no meu. E desde os tempos da CBL, quando os jogadores fizeram greve de silêncio, o próprio São Paulo fez antes de 2005, no Mundial, você falou, jogador não tem obrigação de dar entrevista. O repórter vai lá, checa a informação, dá informação, a gente não precisa da fala do jogador. Lógico que ela enriquece. Ilustra as coisas, né? Claro. Mas não precisamos dela. Então eu acho que ninguém tem obrigação de dar entrevista para ninguém. Essa é a minha opinião. A partir do momento que se marca a entrevista... Tem que dar. Compromisso. Eu sei que a produção do Cartão Verde estava tentando há muitas semanas essa entrevista. Obviamente que a gente queria que o Romário viesse ao Cartão Verde fazer o programa ao vivo, terça-feira, 10 horas da noite. A assessora ficou de avisar 2 semanas antes para marcar numa quinta-feira. Avisou na quinta-feira, uma semana antes. Aí você tem que mudar todas as coisas, tudo bem. Fui para lá. 10h30 não chega, tinha o negócio da CPI do Cachoeira, justificava o atraso. 11h30 não chega, ela falou que ia chegar. Falou que ia chegar meio-dia e pouco. 1 hora, 2 horas. Não chegou. Fomos embora. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Porque se o Romário trabalhar bem como deputado, eu vou elogiá-lo da mesma forma. Claro. O meu interesse, azar. Interessa o trabalho dele como deputado. Claro. Agora, um sujeito que não respeitava nem os próprios companheiros dentro de campo, do próprio time, que nunca jogou coletivamente, né? Que está ali para uma função que deveria exigir extremo idealismo, né? Porque não vai enriquecer se for honesto, nem nada, pelo bem da população. E que no dia seguinte faz uma visita a José Sarney, um grande elogio, eu tenho direito de ficar com uma pulga atrás da orelha a respeito. Em São Paulo. Veio visitar o Sarney no hospital. Era importante. Visitar o Sarney. Um Eu homem tenho- que contribuiu muito eu para o Brasil ser como é. Se você acha isso bom ou não, O Maranhão avalie. é o segundo pior IDH de todos os estados brasileiros, Brincadeira. só perde para o Piauí. Na dinastia há mais de 40 Aliás, tem aquele do livro com as Sarney. frases do Sarney que ele tentou proibir, Sim. aquele é sensacional, estou esquecendo o Exatamente. nome, recomendo. Compre o livro. Do Palmério Dória, não é Isso, isso? compre o livro. Eu quero lembrar só o seguinte, ao deputado Romário. Baixinho, você não deu uma entrevista para o Cartão Verde de medo de responder por que você se aliou ao Zé Maria Marinho, que não é melhor que o Ricardo Teixeira. Ao contrário, é tão ruim quanto. Razão pela qual a gente fica com um elefante atrás da orelha. Sua questão com o Ricardo Teixeira era pessoal? Isso. A nossa Essa é a questão. é estrutural. Até segunda. Até segunda.